Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio, este é o nosso encontro de número 21. Estamos trabalhando os remédios constitucionais para a prova da Polícia Federal. Então, estamos aí com o mandado de segurança, só para fazer o gancho, né? Na aula passada, a gente trabalhou com essa ideia. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então aí nós temos o mandado de segurança, tá? As expressões direito líquido certo e autoridade pública reclamam mandado de segurança. A gente já conversou sobre isso, a gente já falou sobre tal. Concorda comigo? Dei exemplos lá na aula passada. Falei, olha, direito líquido certo é aquele que se comprova documentalmente, tanto no que diz respeito ao direito em si, quanto no que diz respeito à violação dele. Se eu conseguir comprovar isso, tendo a autoridade pública violando, valeu, o mandado de segurança é cabível. Só que perceba, este direito líquido certo não pode ser o direito de locomoção, não pode ser o direito de informação. Por quê? Porque trata-se de um remédio que protege direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. E, de fato, o direito de locomoção já é protegido por habeas corpus, ao passo que o direito de informação é protegido por habeas data. Tá? Bacana. Esse é o nosso remédio constitucional da vez. O que a gente tem agora? Veja que interessante. O mandado de segurança, ele tem um prazo de 120 dias para sua impetração. Isso eu julgo oportuno você colocar aí anotado. A gente pode impetrar o mandado de segurança no prazo de 120 dias. Então, o poder público, a autoridade pública veio, me violou o direito, eu tenho prova disso, coisa e tal, eu tenho 120 dias para acionar o poder judiciário. Agora, veja que interessante. Quando eu impetro o mandado de segurança, a decisão vale para mim. Eu me beneficio com a decisão, ou eu amarguro a decisão, tá? Isso é muito importante, tem a ver com controle de constitucionalidade, que é um negócio que não está no seu possível edital, tá? Mas ainda assim há que se lembrar. Naquele exemplo que eu dei na aula passada, eu falei assim, olha, de repente proibiram o japonês de participar da prova da Polícia Federal. Entenderam que ele não pode, por alguma circunstância, participar da prova, tá? Generalizaram, tá? Colocaram, japoneses não podem participar. Isso pode ser atacado por mandado de segurança? Óbvio que pode. A gente tem a prova do direito, a gente tem a prova da violação dele, a gente tem a autoridade pública envolvida. Um japonês decide participar da prova, impetra o mandado de segurança, ganha. Ele pode participar? Ele pode. Ele pode. Ah, mas aí o amigo dele, que também é japonês, quer participar também. Bom, o amigo dele tem que entrar com ação. O amigo dele tem que impetrar o mandado de segurança dele. Antônio, mas aí o irmão do amigo dele quer também participar. Beleza, então estamos falando de uma terceira ação. Terceiro mandado de segurança. E aí assim sucessivamente, tá? Você já percebeu então que quem se beneficia com a decisão é o autor da ação. Aí você fala, tá, mas não tem alguma forma para tentar, assim, estender os efeitos para outras pessoas? Né? De repente, Antônio, vamos encurtar esse caminho aí e adotar uma providência que atenda aos interesses de um número maior de japoneses de uma vez só, já que estou utilizando-os como exemplo? Cabe, tem uma hipótese. Dá uma olhada, pode cair, mandado de segurança coletivo. Pois bem, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Tá? Esse é o mandado de segurança coletivo. Esse é o mandado de segurança coletivo. Antes de bem explicar por que é coletivo, só vamos colocar aí alguns poréns, né, nesses que podem impetrá-lo. Veja, não é qualquer partido político, não. É um partido político com representação no Congresso. O que é um partido político com representação no Congresso? É um partido político que tem um deputado ou um senador.
Se tiver um deputado ou um senador, batata, pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Note, não é um e outro, é um ou outro, um deputado ou um senador, beleza? Show de bola. Depois, também organização sindical. Olha, organização sindical, é importante a gente ter essas noções, porque os direitos sociais também tendem a cair na nossa prova. Veja, sindicato, federação, confederação. Sindicato normalmente está localizado em base territorial equivalente a um município. Agora, federação envolve mais de um sindicato. Agora, confederação envolve mais de uma federação. Tá? Qualquer uma das três pode impetrar um mandado de segurança coletivo, porque fala a Constituição em organização sindical. É uma expressão genérica. Tá? Além disso, entidade de classe, a OAB, o CRM, o CREA, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Perceba você uma coisa, a associação que pode impetrar é aquela que está constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E entenda que o requisito um ano é dela a associação, não da entidade de classe, não da organização sindical, muito menos do partido político com representação no Congresso. Mas aí perceba, esse mandado de segurança é coletivo porque a decisão estende-se para mais de uma pessoa. Então, vamos supor que exista uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano de defesa dos interesses dos japoneses, né? Ou dos brancos, ou dos negros, das mulheres, enfim, de quem quer que tenha sido prejudicado pelo edital. Se esta associação impetra o mandado de segurança e ganha, a decisão vale para todos os que estão associados. Então, todos os japoneses daquela associação poderiam fazer o concurso. Por isso que é mandado de segurança coletivo. Perceba, o coletivo aqui refere-se ao efeito da decisão, basicamente. Ao efeito da decisão, e não necessariamente ao número de pessoas que aciona o poder judiciário, tá? Mas o que tende a cair vai perguntar, partido político sem representação no Congresso, ou qualquer partido político, né? A associação constituída há 6 meses, nada, se isso aí vai cair, você vai assim, tirar de letra, com certeza você vai tirar de letra, beleza? Show de bola, eis o nosso mandado de injunção, aliás, de segurança, opa, deixa de lado aí o de injunção, tá? Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui. Veja que simpática é essa. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Mas qual que é a pegadinha? Não tem pegadinha, né? Tem hora que não tem pegadinha, obviamente. Tem hora que a questão é verdadeira. Tá aí, ó. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso. Valeu? Certo? Sem dúvida alguma, é certo. Tá? Além disso, olha, outra, e veja como a prova, né, como a CESP gosta do coletivo. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há apenas 6 meses não possui, por essa razão, legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de interesse de seus membros. Bom, confirmando o que a gente disse, de fato, isso aí é... Atenção, cuidado. Veja, essa daqui é sacanagem. Olha, cuidado. Pegadinha. Quase caí na pegadinha que eu quero te alertar aqui. Tá errada. Mas então, 6 meses é um ano. Cuidado. O requisito 1 ano era para quem mesmo? Era para a associação, né? Não para a entidade de classe. A entidade de classe, ela pode impetrar o mandado de segurança a qualquer tempo. Foi criada hoje. Mas hoje, se der tempo, ela impetra. Porque o requisito de 1 ano é para a associação. Isso aqui é uma pegadinha. Onde aparecer isso nas nossas aulas, você sabe, né? Tem que tomar cuidado. Gabarito errado.
gabarito errado. Delícia a questão, né? Legal, esse é um mandado de segurança, um remédio constitucional interessante. Antônio, como é que fica a questão das custas e do advogado? Veja, simplificando, o advogado precisa, né? Porque a única ação que não precisa é a ação de habeas corpus. A questão das custas, ela vem regulada em lei. A lei 12.016/2009 não tende a cair. Se quiser anotar, apenas para sanar aí a curiosidade, anote que existem custas. O impetrante paga as taxas do Poder Judiciário, mas se perder, não paga honorários para a parte contrária, tá? Mas como eu disse, essa é uma previsão muito específica que não tende a cair, não tende a cair, não. Agora, qual é o próximo remédio constitucional que vamos analisar? Agora chegou a hora dele, mandado de injunção. Mas tadinho disso daí. Tem pouca utilidade, né? Me parece que hoje em dia ele... Não que ele tenha pouca utilidade, né? Mas é que assim, se comparado aos demais, ele tem pouca utilidade sim, tá? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eis o mandado de injunção. A palavra nuclear do mandado de injunção ou expressão nuclear é a expressão falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. A ideia é simples. Às vezes a Constituição te dá o direito, mas condiciona o exercício desse direito a uma lei futura. Se a lei for criada, a parte exerce o direito. Se a lei não for criada, a parte não exerce o direito. O melhor exemplo está no artigo 37, inciso 7, que é conhecido, né? Todo servidor público pode fazer greve nos termos da lei. Então, o que você percebe? A Constituição deu o direito para o cara de fazer a greve, mas condicionou o direito à edição de uma lei futura, que vai dizer como ele vai fazer a greve. Perceba, as coisas se complementam. Eu preciso ter uma lei específica dizendo como o servidor público vai fazer a greve por causa do princípio da continuidade do serviço público, né? Não pode, de repente, um hospital inteiro, né, parar, greve, mas pera lá, e o cara que tá lá arrebentado, né, chegou lá na emergência, tá precisando de remédio, tá no UTI, o que você faz com ele? Então tem que ter uma lei, que a Constituição diz, falou, meu amigo, você tem o direito de greve, só que a gente vai criar uma lei especificando, por exemplo, quantos deverão continuar trabalhando, quantos poderão fazer a greve, tá? Só que aí você percebe, se tem a lei, beleza, o servidor público a exerce. Se não tem a lei, aí o servidor público não pode fazer. Por quê? Porque o direito foi condicionado à lei. Concorda? Ah, mas Antônio, aí é sacanagem. A falta da lei está inviabilizando o direito de greve dele. Sim, a falta da norma regulamentadora está tornando inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Nesse caso, o servidor público faz o quê? Senta, chora, não vai lá e impetra o mandado de injunção. E aí o Poder Judiciário vai dizer para ele como ele vai fazer a greve. Então a vocação do mandado de injunção é esta, né? É atacar a falta da norma regulamentadora. Anote isso, atacar a omissão inconstitucional. Atacar a omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional. Essa omissão inconstitucional é uma expressão que trabalha justamente com essa falta da norma regulamentadora. Veja, a gente trai a Constituição quando não faz a lei que busca torná-la aplicável de fato em determinados casos. Por isso é uma omissão inconstitucional. É só uma expressão para você deixar aí anotadinha, tá? O que é essencial é entender que o mandado de injunção ataca a falta da norma regulamentadora, tá? Falta da norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ótimo, beleza. A próxima ação que a gente analisa é a ação popular. Essa é bem legal, essa é bem importante, se tome muito cuidado com ela também, tá? Veja lá, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A princípio parece bastante coisa, né? Fala, não vou decorar isso daí. Vai. Mas não tenho dúvida que vai. A gente vai trabalhar bem esta ação popular, tá? Veja lá, o que você tem que lembrar, em primeiro lugar, é que ela se presta especificamente para anular um ato lesivo ao patrimônio público. Então, por exemplo, o governador do seu estado pega dinheiro público e desvia para a conta da cunhada. Tem comprometimento do patrimônio público? Sim, tem comprometimento do patrimônio público, tá? Além disso, de entidade, né, de que o Estado participe e também violação à moralidade administrativa. Esse de entidade de que o Estado participe, relaxa, isso daí não é tão relevante, tá? Vamos nos concentrar aí nas expressões que estão grifadas. Também a ação popular se presta para anular um ato lesivo à moralidade administrativa. Como assim, Antônio? De repente, o presidente do Tribunal de Justiça do seu estado coloca toda a família para trabalhar em cargos comissionados lá. Veja, isso ofende a moralidade administrativa especificamente naquela parte de nepotismo, né? Não pode. Então caberia uma ação popular para anular isso? Claro, na hora, batata, moleza, tá? Também, anular ato lesivo ao meio ambiente. Ótimo, beleza? Anular um ato lesivo ao meio ambiente cabe a ação popular. De repente o prefeito da sua cidade autorizou o despejo de lixo no lugar que não foi preparado para tal finalidade. Tem lá mananciais, tem lá riachos e assim por diante. A ação popular se presta para anular tal ato lesivo, tá? E por fim, anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. De repente na tua cidade tem lá uma estátua, tem lá uma praça que é histórica, é representativa da cultura do teu local, e o prefeito vem lá num momento assim de loucura e fala, não, vou arrancar isso daqui para fazer um shopping center em cima, um estacionamento, botar a estátua minha aqui em cima. Não pode, né? Dada a violação ao patrimônio histórico e cultural, cabe uma ação popular. Então as 4 hipóteses de cabimento são essas: patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Na aula passada eu falei assim, olha, a ação popular se presta a proteger a coisa pública. Falei, é uma expressão genérica que vai ser destrinchada oportunamente, e aqui está sendo destrinchada. Patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Tá bom? Show de bola. Toma muito cuidado com isso que aí está. Depois, o que eu quero que você lembre, com bastante cuidado, porque, olha, não adianta nada você lembrar que a ação popular busca anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, se esquecer que quem ajuiza é o cidadão. Tá escrito aí qualquer cidadão. Ah, Antônio, qualquer um? Não, qualquer cidadão. Ah, entendi, qualquer pessoa? Não, qualquer cidadão, é diferente. Os conceitos aqui devem ser lidos de maneira separada. Pessoa é uma coisa, cidadão é outra. Cidadão, para todos os efeitos, é aquele que exerce direitos políticos. Anote isso. De uma forma mais simplificada, anote. Cidadão é aquele que tem título de eleitor. De uma forma mais simplificada ainda, anote. Cidadão é aquele que vota. E essa é a reflexão que você tem que fazer na hora da prova. Essa pessoa vota? Se vota, pode ajuizar ação popular. Se não, esqueça. Não pode. Não pode, tá? Muito cuidado. Então, a prova, ela vem e coloca assim, qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular, blá, 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 blá. Repete tudo. Não, tá errado. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá? Muito bem, não podemos esquecer isso que aí está. Qualquer cidadão. Agora, vejam só. Tentando fazer aí uma análise um pouquinho mais crítica, a partir do que a gente viu, vamos pensar. Pessoa jurídica pode ajuizar uma ação popular? Não, não pode. Pessoa jurídica não pode. A pessoa jurídica não vota, não é verdade?
Associação pode ajuizar uma ação popular? De maneira alguma. Associação não vota. Essa é a reflexão que você tem que fazer. Brasileiros podem? Bom, se com título de eleitor, obviamente podem. Obviamente podem. Estrangeiro, cuidado com o estrangeiro, porque a gente viu algumas questões vinculando o estrangeiro ao habeas corpus, né? Que é normalmente onde se pede, mas pense assim, ó, estrangeiro pode ajuizar uma ação popular? Não, não pode. A gente conversou sobre isso nos direitos políticos e a gente viu que os estrangeiros são inalistáveis, eles não podem ter o título de eleitor. Não podendo ter o título de eleitor, evidentemente não podem entrar, não podem ajuizar a ação popular. Tá? É muito importante isso que aqui a gente está trabalhando. Tá? Depois, assim, a gente conclui só trazendo algo que a Constituição houve por bem colocar de maneira expressa, que é essa lógica do dinheiro envolvido, né? E, Antônio, eu pago ou não pago, né, para ajuizar uma ação popular? Veja a parte final do dispositivo. Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Essas expressões são de direito, tá? Custas judiciais, ônus da sucumbência. As custas referem-se às taxas que você paga para entrar com a ação. Ônus da sucumbência, toda vez que você entra com uma ação e perde, ou que te processam e você perde, você tem que pagar honorários para o advogado da outra parte. Isso é uma constante, tá? O ônus de sucumbência. Então, aí está sendo dito que fica o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Quer dizer que o autor que entra e perde a ação, ele não paga nada. Não paga nada. Não paga nem custas, nem ônus de sucumbência, nem honorários de sucumbência. E nem pode pagar mesmo, porque veja, esse autor popular, esse autor da ação popular é um herói. É o cara que deixa assim o sofá para ir lutar por algo que não é dele, é de todo mundo. Patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural e meio ambiente. Você vai punir o cara que entrou na defesa de algo que é de todo mundo e por uma infelicidade perdeu? Não, porque se você for punir, nunca mais o cara entra. Na próxima ele vai falar, até tem prejuízo ao patrimônio público, mas que se dane, não vou entrar, não vou fazer nada. E aí quem é prejudicado? Todo mundo. Então aquele que perde a ação popular, ele não paga custas judiciais, não paga ônus de sucumbência. Agora, tem uma exceçãozinha aí, né? Salvo comprovada a má-fé. Isto quer dizer que se ele entrar, tá? E estiver de má-fé, perdendo a ação, comprovada a má-fé, aí ele paga. Porque também não é brinquedo, né? Isso acontece muito, sabe aonde? No âmbito político, âmbito de eleição. Véspera de eleição, mas assim, pipocam ações populares. Porque candidatos daí de oposição pagam laranjas para que sejam ajuizadas ações populares, sem fundamento às vezes. Só para que o cara tenha uma carta na manga ali, dizendo, o meu adversário político está respondendo uma ação popular por violação ao patrimônio público. Mas não tem nada de violação. Ele tem a manchete, não tem o fato, não tem a violação ao patrimônio público, não tem nada. Se ficar comprovado que o autor está de má fé, ele paga. Ele paga porque está escrito aí, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tá? Então bastante cuidado com esse negócio, isso é muito, muito, muito importante. Com isso, a gente acaba a ação popular, tá? Com isso, em verdade, a gente acaba os remédios constitucionais. E eu tenho certeza plena que com esse instrumental você está preparado para fazer a prova. Remédios constitucionais, assim, caiu batata. Apenas ao final, quando a gente ouve tudo, podem algumas dúvidas aparecer. Por exemplo, alguém vai perguntar, Antônio, mandado de segurança, pessoa física, pessoa jurídica podem impetrar, né? Sim, sem dúvida. Não destaquei isso lá, mas faço aqui a ressalva, tá? Porque a gente bateu muito no autor, né? Eventualmente não deixou isso tão claro, mas no mandado de segurança, pessoa física ou pessoa jurídica podem sim impetrar.
Tá? O mandado de injunção também é a mesma dinâmica. Qualquer um, né, que se veja prejudicado ante a falta da norma regulamentadora pode impetrar, não há problema. Antônio, e as custas do mandado de injunção? Esqueça, isso daqui não cai mesmo, tá? Não cai mesmo. Se só você quiser saber, é a mesma regra do mandado de segurança, porque o procedimento das ações acaba sendo o mesmo. Então a gente acaba aqui os remédios constitucionais, tá? Acabamos os remédios constitucionais, nada mais há para ser dito a respeito delas, tá? Dessas ações. Bastante cuidado. Agora sim, eu só vou dar uma bitoca no tema da próxima aula, que é o tema aplicabilidade dos direitos, que é uma leitura final do artigo 5º, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lembra então disso, tá? A gente aplica o artigo 5º basicamente assim, de maneira direta, né? De maneira imediata, sem intermediários. Lembre também, e aqui vem um ponto importante para a prova, tudo que a gente viu de direitos no artigo 5º não é tudo que temos. Como assim, Antônio? Veja o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Quer dizer, esta lista de direitos que estamos trabalhando aí a longas aulas, né? A ela podem ser acrescentados outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Por exemplo, o meio ambiente, que cai aí eventualmente na nossa prova, tem o mesmo status, tem o mesmo peso dos direitos que a gente acabou de ver agora. Quer dizer, Antônio, então que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental? Mas sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Ele é um direito fundamental, decorrente aí do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Mas também a gente pode encontrar direitos com o mesmo status, né, decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então atenção para esse ponto aqui, tá? Se o Brasil assinar um tratado internacional que traga um direito não previsto ali no artigo 5º, ele se incorpora, né? Ele se incorpora ao nosso direito com aquele status. Finalmente, lembrem-se que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Então, quer dizer, se a gente firmou um tratado e convenção internacional sobre direitos humanos, e tal tratado e convenção internacional foi aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Serão equivalentes aí às emendas constitucionais. Tá? Tome muito cuidado. Não pode esquecer do 3/5 dos 2 turnos. A ideia é a seguinte: o presidente da República é quem faz o tratado internacional, é ele quem vai lá fora e faz o tratado. Só que esse tratado, para ser aplicado no Brasil, ele tem que passar pelo crivo do Congresso. O Congresso tem que aprovar. Se aprovar em 2 votações na Câmara e em 2 votações no Senado, por 3/5 dos votos em cada uma das votações, esse tratado internacional, se for de direitos humanos, terá status de emenda constitucional. Então, num determinado momento das nossas conversas, eu falei assim, ó, o direito brasileiro está estruturado desta forma. Lá no topo dessa pirâmide de leis está a Constituição Federal, com as suas emendas, né, que a ela se integram, mas também estão os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados conforme esse procedimento que aí está. Tá? Cuidado, hein? Não é todo tratado e convenção internacional sobre direitos humanos que equivalem às emendas. São só os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados conforme estes requisitos em verde. Isso é muito sério, tá? Legal. Finalmente acabamos o artigo... Aí tem os destaques, né, novamente. Finalizamos o artigo 5º com o parágrafo 4º que diz: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esse tribunal é muito importante, ele vai julgar pessoas
que eventualmente tenham praticado crimes muito bárbaros, como genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e assim por diante. Os crimes não caem, né? Não estão aí previstos na nossa conversa. É isso então, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado, como sempre. Finalizamos aí os remédios constitucionais e também já entramos no mérito desses parágrafos do artigo 5º. Na próxima aula, portanto, a gente vem com os direitos sociais. E vou te contar, hein? Tem um direito social que vai cair na prova. Tem um que vai cair na prova, tá? O direito de transporte, que foi o último inserido no artigo 6º. Mas isso, na outra aula a gente conversa. Tudo de bom para você? Até a próxima.